One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre faca japonesa, sobre afiação, e eu tenho a honra de falar com o Roberto Kim. Tudo bom, Kim? Ô, Gabriel, que honra, hein? No Paladar Distinto aí vai estar um papo bem afiado hoje. Nossa, muito afiado, hein, Kim? Poxa, mas que legal, viu? Vai ser muito legal aí, né? Conhecer mais aí a sua trajetória, falar de facas, né? Eu gosto tanto de facas, canivetes, poxa, muito legal. E faca japonesa, né? Tem tanta história, né? Mas, Kim, conta pra gente aí como que despertou, né, a paixão aí por facas, depois, né, virar um super especialista aí em afiação. Que honra, hein? Tem que esquecer um pouquinho a modéstia aqui para conversar com você hoje. As facas são muito bacanas, facas, canivetes, é a ferramenta, assim, a primeira ferramenta do homem. Eu até falo que é do homem inteligente, porque a partir da pedra lascada, ele podia caçar melhor, se alimentar melhor, né? E nós temos essa ferramenta incrível. E, curiosamente, isso já estou falando das minhas pesquisas e já vamos entrar então nas facas japonesas que eu acabei me especializando nisso e o mercado me conhece por facas japonesas. Mais ou menos nos anos 700, no Japão ainda estava na Idade da Pedra, não tinha metal, né? O metal veio a partir dessa época. E nisso é uma coisa muito curiosa, é histórica, sabe? Os samurais, né? Os guerreiros que usavam aquelas katanás, tinha uma estatura física não tão privilegiada quanto o europeu, que tinha um porte físico mais forte, aquelas espadas pesadas, né? Então desenvolveu uma espada que fosse mais leve e que tinha que compensar, cortando muito bem. Curiosamente, é a única espada, digamos assim, arma de guerra, que era afiada apenas de um lado. E por isso que é kata, né? Apenas uma fase ali, o katana. E as facas de cozinha começou a ser reconhecida historicamente mais ou menos no ano 1400, 1300, que foi no período Meiji no Japão. Certo. E a partir daí definiu mais ainda então as facas próprias para abrir um peixe, para fazer um determinado preparo, né? Cortar os legumes e tudo, no período Edo, que esse período foi muito importante para a cultura, né? E gastronomia japonesa. Ele chegou a normatizar, digamos assim, regulamentar o sushi no mundo inteiro. É do Edomai, né? Olha. Período Edo. Então, você percebe que a gente vem buscando historicamente, culturalmente, essa ferramenta incrível que começa a se diferenciar das facas do resto do mundo. E hoje, a faca japonesa, ele tem essa excelência de cortar melhor, são as melhores facas, né? O japonês realmente se empenhou, no metal, melhor aço, e continua sendo esse melhor aço, aço carbono. Mas, curiosamente, quando depois da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial, apareceu o aço inox, a Alemanha sempre teve a sua, né, o seu destaque de ter o melhor aço e tudo nas facas. O Japão ele continuou, né, e isso é até uma questão militar, pesquisando mais sobre o metal para poder atender ao estilo da faca japonesa. Porque o Japão é assim, é muito difícil o japonês mudar o conceito dele, acatar uma modernidade, ele ainda busca muito a raiz, a tradição, né, o jeito. Então, como é que poderia uma faca tão mais cortante, e para ser cortante a lâmina precisa ser mais fina, Sim. né? Ela precisa ser mais afinada. Já o ocidental tem uma faca que ele tem uma robustez maior, são lâminas mais grossas, mais fortes, né? E como que poderia modernizar, conciliar com esse aço inoxidável que é mais moderno, né? E hoje eu posso dizer seguramente que a metalúrgica Hitachi no Japão detém essa tecnologia. Eu falo militar porque é uma receita de bolo aberto para todo mundo, mas aquele jeito de fazer ele não entrega. Até o tempo, né? Deve ter esse segredo aí também das combinações, né? Das ligas e tudo mais, né?
que é diferente um pouco, né? Muda bastante, né? Exatamente isso. É isso que nós estamos conversando, sabe? É alguma coisa nessa liga que o japonês faz melhor, né? Por exemplo, vai ter pessoal que está nos ouvindo e tudo aqui, né? Que gosta de cutelaria, acompanha o Netflix ali, o Desafio sobre Fogo é famoso, né? Tem agora a Sim, versão Latinoamérica. muito legal. Até gravei um episódio, quem tiver curiosidade, com o Ricardo Vilar. O Ricardo Vilar, ótimo, ele foi um dos primeiros mestres que eu conheci, me deu as dicas aí, né? Me ensinou muita coisa sobre afiação e facas, vai ser muito bacana. Então, aí tem uma história muito legal, que é a forja da lâmina, né? É o fogo e o ferro trabalhando ali para dar um produto chamado faca, né? E a técnica de forjar, o japonês, ainda é aquele milenar. É aquele antigo, tradicional, que leva no fogo, bate no martelo. Obviamente que hoje tem máquinas que substituem as marteladas, né? Mas o processo mantém muito, segura muito a raiz. Então, nessa coisa incrível que eu comecei a descobrir, né, que eu falei assim, olha, eu tive uma grande oportunidade de ter essa sacada e mais a oportunidade pessoal da minha vida, né, de me entregar, né, eu tô com 57 anos, então eu falei, vou fazer alguma coisa bacana na minha vida, né, me empenhar totalmente, né, e deixar as outras coisas, foi assim até que eu comecei nessa questão da afiação, isso já está Olha, completando 8 anos, né, caramba, oito que anos sim. que eu tô, e nos últimos 5 anos realmente foi 100%, né? Até nos primeiros anos a gente faz ainda alguma coisa paralelamente e tal, né? E onde a afiação está me levando, Gabriel? Uma coisa muito curiosa, para lugares que eu nunca imaginei. Né? Daquela coisa do tiozinho de bicicleta com um apito, gritando afiador, quem quer afiar, né? Sim. Das bancas que afia os alicates de cutícula, tem aquele motorzinho, sempre tem essa, né? Tem essa visão de um afiador, mas está indo muito além, muito além. Apareceu muitos afiadores bons, a coisa da faca bem afiada, corretamente afiada, está formando essa cultura. Então, eu fico muito feliz. Né? E quando os caras me chamam de mestre, eu fico até meio sem graça. Falei, para com isso, né? Eu só sei que ser chamado de mestre é uma condição, a semântica da palavra, né? Que tem um comprometimento de compartilhar o conhecimento, história, a experiência, né? Então, se eu consigo trazer esse conhecimento, que é uma coisa bem bacana, aí eu aceito ser chamado de mestre. Que legal. Ô, Kim, até bacana, né? Até curiosidade, né? Você veio, acho que com 5 anos aqui pro Brasil, né? E o seu pai é japonês, né? E a sua mãe era coreana, né? Isso, eu sou coreano, naturalizado brasileiro, porque eu nasci na Coreia do Sul, na cidade de Busan, em 1966. Certo. E em 1971 nós imigramos para o Brasil. Então faz 52 anos, eu sou mais brasileiro do que, né? Mas a gente não perde as raízes. O meu pai nasceu em Fukuoka, no Japão, em 1936, antes de terminar a Segunda Guerra. Terminando a Segunda Guerra, aquela coisa de revista, né, dos soldados, tal, e os moradores tinham que fugir para as montanhas. Era uma época meio difícil, né? Sim. A minha avó faleceu. Aí meu avô é coreano, né? E minha avó é japonesa. Aí teve que voltar para a Coreia. Meu pai nem tinha batismo coreano, né? Ele nasceu no Japão, cresceu no Japão. E aí ele teve a vida dele na Coreia e tudo. Acho que conheceu a minha mãe e me planejaram, projetaram e fabricaram. Olha. Então eu sou fabricado, montado e importado de lá. Que legal. Ô, Kim, e quando você começou com a fiação, quando que surgiu aí as primeiras facas japonesas, assim, para você afiar? Foi muita surpresa, assim, da diferença de uma faca japonesa para uma europeia aí? Sim, a diferença existe. Que eu comecei a morar sozinho muito, muito novo. Eu tinha 23 para 24 anos de idade. E em 2002 não tinha mais jeito. Eu tinha que aprender a cozinhar, a fazer alguma coisa. Então, a partir daí, o que a gente faz assim mais diferente, tenta caprichar, é a memória afetiva. Então, é a cozinha asiática. Sim, Né? Eu não vou nem falar cozinha japonesa agora, né? Mas a cozinha asiática em si. E a exigência por cortes é muito grande. E o que nós temos
eu tinha na época e foi se evoluindo realmente a questão das facas japonesas, sabe? Aí o que que aconteceu? Há 8 anos atrás eu já estava trabalhando como personal chef e tudo também, né? Sempre fui muito apaixonado, até hoje, sou apaixonado pela gastronomia, boa comida, e quando fala de comida asiática já mexe o meu lado afetivo, né? E não teve jeito, a exigência pelo corte. Um chefe de sucesso, ele não preciso nem comentar aqui, ele sabe que precisa ter uma faca boa. Começa por aí. Agora, que todos tenham a faca corretamente afiada e bem afiada já é um outro assunto. Não por, eles não têm culpa, mas é por onde é uma fonte de informações que eles possam buscar e realmente confiar, que possam experimentar e começa a dar certo, e uma disponibilidade a essas informações. Traduzimos hoje por cursos e tudo mais, né? Então, eles acabam chegando, experimentando facas japonesas, assim como aconteceu comigo. E eu vi que tinha diferença. E como a afiação acabou se tornando meu trabalho, o meu sustento e tudo, eu mergulhei no assunto, sabe? E realmente existe. O aço é diferente, a geometria de uma faca japonesa produz um resultado de corte indiscutivelmente melhor, Tá. né? Porque no Ocidente não tem esse costume de fazer eu vou falar em japonês o kazari-kiri. Kiri é corte, kazari é decoração, né? Então, come-se com os olhos. O japonês tem uma habilidade incrível, artesanal, manual, de cortar aquele capricho, aquela delicadeza. E se a faca não for realmente eficiente para essa finalidade, é mais um dos motivos que eles desenvolveram melhor as facas, depois que eu falei dos samurais, das guerras, né? Essa questão, uma faca que seja realmente muito precisa, igual um bisturi, né? Uma precisão, um corte perfeito, sabe? Para poder desenhar. Então, a gente está indo para facas além do que a gente conhece, né? Falando em geometria, né? Tem a Gyuto, né? A faca, né? Que é estilo chefe, né? Conta um pouquinho para quem tá escutando, às vezes escuta esses nomes, né? Quem fala, puxa vida, que faca é essa, tal. Conta um pouquinho aí das principais aí pra gente. A Gyuto, na verdade, ela não é tão japonesa assim. Ela é japonesa, uma influência pós-guerra, né? Influência dos americanos, dos europeus franceses, que depois ajudaram o Japão a se reconstruir tudo. E a faca-chefe, na verdade, vamos à faca-chefe, que todo mundo conhece. Aquela faca pontiaguda, né? Que tem aquela curva. Para que que serve essa faca? Para tudo. Porque o chefe dentro da cozinha faz tudo. Ele corta, pica, perfura a carne para temperar, né? Esmaga os temperos. Então, a faca multifunção é a faca-chefe. Eu até gosto de falar de vez em quando que a faca-chefe é o processador de alimentos, é a máquina de processar alimentos dentro da cozinha, Sim. né? Então, essa faca, no Japão, não era tão legal. A faca era bacana, tinha proposta, mas aquela curva na ponta, próximo da curva, né? Ela é mais para parear carnes. E no Japão não se costuma comer tanta carne bovina, carne de caça, é mais peixe, né? Frango, essas coisas. E não necessitava daquela curva, porque tinha que levantar muito o braço para finalizar os cortes. E o estilo de corte, a delicadeza de corte, a forma de cortar do japonês é diferente. Então, são duas facas, a faca-chefe ocidental, francesa, tá? E a gyuto japonesa são as facas-chefes, mas ele tem uma leve diferença que é na curvatura. A faca japonesa não tem aquela curvatura tão pronunciada, é um pouco mais discreta. Ah, e aquela Santoko, a Santoko? Não, Santoku é a faca de cozinha. Olha só como confunde, né? Gyuto também é muito uso, mas é a faca-chefe maior para todos os tipos de corte. Quem aprende a cozinha, porque hoje existe muito aquela coisa de fusão, né? Sim. De influência, como eu falei, influência gaijin, né? Que o pessoal fala, dos pratos franceses e tudo. Então, a gyuto possibilita você trabalhar os cortes, né? Uma faca maior. Já santoku significa três virtudes. Ichi-ni-san, san, toku são virtudes, que é cortar, fatiar e picar. É uma faca um pouquinho menor, mais ágil. Característica de faca japonesa, lâmina muito afinada, ultra cortante, para cortar legumes, verduras, né, carnes sem ossos, né? Então, é a faca de cozinha também, é a santoku.
Uma faca bem bacana, inevitável quando a gente fala de culinária japonesa, facas japonesas, é o sashimi e o sushi, Sim. né? Então é aquela faca mais estreita, mais afinada, né? Comprida, porque nós chamamos de uma slicer, que é uma fatiadora, né? E lá, a fatiadora lá é a Yanagi, no Entendi. Japão. É a famosa Yanagi, Nagi. ou Yanagi-ba. Ba significa lâmina, né? Então, a Yanagi, traduzindo ao pé da letra, é aquela folha de árvore estreita, afinada, tipo chorão ou seringueira, né? Lembra muito. É uma folha estreita, pontiaguda, que ele serve o quê? Para fazer todas aquelas técnicas, manobras de corte para um sushi, para sashimi, né? Não, e até aproveitando nessa linha aí que você entrou em sushi, aí, sashimi e tal, para as facas de estilo, né, para gastronomia, né, oriental aí, ela, no meio dela ela é côncava, né, até mesmo para soltar melhor os alimentos, né? Bem lembrado, estamos falando novamente de geometria. Isso. Como as katanas antigamente, militarmente, afiava só de um lado para não perder muito tempo na afiação. E afiar de um lado só, vamos traduzir para um ângulo apenas, ao invés de ângulo duplo de afiação, né? Então, a metade de um ângulo de uma geometria de corte, ele vai cortar muito mais, tá? E é muito mais rápido você afiar só de um lado, né? E para tirar a rebarba, porque quando você consegue chegar no fio de corte, ele produz uma rebarba e você precisa remover essa rebarba. Se você inclinar a lâmina, você cria um outro ângulo. Então, do que adiantou, né? Essa geometria japonesa das facas de sushi. Eh, Existe uma concavidade, então a parte traseira não pode ser plana, totalmente plana, porque senão não facilita. Pega uma pedra plana, chapa a lâmina e simplesmente endireita, né? Vai alinhar essa rebarba. Por isso que existe essa concavidade. Não pode ter uma interferência na hora de eu buscar o encontro do meu fio, que é chamado de uraoshi, né? Urasuki é essa concavidade, então, e aparece apenas a borda formando o uraoshi. Que você pressionando, oshi em japonês é pressionar, você consegue produzir então o alinhamento dessa fiação. Então tem muita técnica, tem muita geometria ali, né? Bem diferente. Isso é muito legal. Até lembrei de um assunto, né? Eu gravei um episódio muito legal com o Flávio Gerotti, né, da Mistral, sobre taças, né, de vinho e tal. E a gente Ah, gravou sobre a marca Riedel, né, da diferença, né, no vinho, que você tomar o mesmo vinho em taças diferentes, nossa, dá muita diferença aí no sabor. E até você estava falando de ângulo, tal, afiação, tudo mais, né? Isso serve também para gastronomia, né, com peixe e para outro tipo de, né, do arroz, tal. Conforme o corte, né, às vezes não faz aquele corte bem feito, ele tá esmagando a fibra da carne, ou do peixe, do frango. E isso dá uma diferença no sabor, né, Kim? total, total. Vamos falar um pouquinho de churrasco. Quem é que não gosta de uma carne assada no ponto, né? Hoje o pessoal aprendeu a comer aquela carne mais rosada, mais suculenta. E percebemos em todo churrasco que tem uma dificuldade de fazer um corte das fatias, né? Todo mundo espera e fica observando cortar. Aí você vê a faca esmagando, deixando todo aquele suco na tábua, tá? E uma faca bem afiada, ele não vai esmagar daquele jeito, não vai espremer a carne. Então, já começa a diferença de uma faca que tem uma geometria correta, ou seja, não é aquela faca de churrasco artesanal robusta. Não estou falando mal aí da galera da faca artesanal, não, pelo amor de Deus. Todo mundo trabalha com faca, aí os caras são perigosos. Mas a faca japonesa, ela é bem mais afinada, um metal de qualidade, né? Então, ele vai passar por aquela fatia da carne incrivelmente, né, deliciosamente assada, sem esmagar, sem espremer. Então você vai ter muito mais da carne, né, na hora ali. Ah, salada também, uma cebola. Se você ficar esmagando no corte, você vai chorar muito. Agora, uma faca que realmente corta, você Sim. vai chorar menos, né? Essa é uma grande dor, né? Chorar quando corta a cebola. Quem não Nossa. passou por... Ô, Kim, e pra quem tá escutando aqui, né, tem muitos aí chefes, tal, amantes aí da gastronomia, né, sei lá, aficionado aí por faca também. Dá uma Sim. dica aí por facas japonesas, né, algumas marcas ou por onde começar, quais tipos o mínimo necessário, sei lá, das facas que ele precisa ter,
Dá algumas dicas de marcas aí que para quem tá começando assim. Se você estivesse fazendo essa pergunta há 2 anos atrás, eu não estaria tão confortável para falar, tá? Mas, assim, que me desculpem o pessoal aqui no Brasil, ainda precisa melhorar muito nas facas japonesas, precisa, no mínimo. Bom, eu sou profissional, eu tenho que falar, né? Sim. Eu fico um pouco chateado de ver os cuteleiros fazerem as facas japonesas e muitos deles não adquirirem a faca japonesa genuína para realmente poder copiar. Começa por aí, né? Então, é uma questão cultural, uma questão de acesso, né? Fica sempre em cima daquilo que é uma faca mais cara, tal, e na verdade não é caro. A liga que você falou, né? A liga faz muita diferença, né? Sim, mas aqui no Brasil, se os caras pelo menos respeitassem a geometria, Tá. não seria tão ruim, né? Desculpa a sinceridade, né? Mas estaria oferecendo um produto muito mais acessível para a população, desde que a geometria fosse mais fiel, né? Se o metal não é bom, o cara vai ver, pô, corta pra caramba, mas eu preciso investir numa faca melhor, o material melhor, que são esses aços japoneses. É aí que eu queria chegar, né? Então, dá para você comprar aonde essas facas? Existe um site, gostaria que tivesse mais sites para você ter mais opções, né? Mas o direto do Japão lá da Nagoya hoje, ele está destacado como a maior loja do mundo, número um, de variedades de facas japonesas que atende pelo site. Ele exporta para o mundo todo. E é um brasileiro, é um japonês nascido aqui no Brasil, está mais de 30 anos lá no Japão, tem essa loja que é uma referência mundial hoje, tá? E que ele, pelo carinho com o Brasil, ele colocou um estoque Brasil. E olha, pode comparar, não está caro. Pelo seguinte, só aproveitando esse gancho, né, Sim, de sim. viabilidade. A melhor faca japonesa, uma Santoku, tá? Que tem 3 camadas de aço, aço japonês, o último, assim, o mais tecnológico, melhor aço inox, chama Ginsan, tá? Toda artesanal, martelada, é uma faca linda. Tá na faixa de 500, R$ 600. Olha, e tem alguma marca específica? Chama Miura. A Miura. Miura. É. Por que que a marca é o nome dele, tá? Ele põe a marca dele. Por quê? Porque ele pega os cuteleiros artesanais raiz, Olha, resgata isso e ajuda os caras. Eles não têm estrutura para mandar facilmente uma faca aqui para o Brasil. É bem mais complicado, esse tipo de coisa. Não, vai mandar para um frete médio aí de uns R$ 200 até 3 facas. Esse é o preço que se paga, né? Então tá bem acessível. Eu vou pagar 500, R$ 600 numa faca super top, mais R$ 200 de frete. Posso pedir mais alguma coisa, então começa a ficar cada vez mais viável. E por que que vale a pena? Além da qualidade da faca, se a faca é boa, é menos afiação, menos pedra, menos tempo que você vai gastar e você vai ganhar muito mais com qualidade e resultado de corte. Esse é um recado para os chefes, né? Então, tem chefe que está sofrendo até hoje com faca, achando que faca japonesa é caro por causa disso. Não é, galera. Fala comigo. Eu já estou fazendo o meu merchan aqui. Fala comigo, me consulta. Eu estou à total disposição para dar essa orientação, porque acho que vale a pena. É uma contribuição para o meu país, por que não? Eu nasci na Coreia do Sul, mas tenho 3 filhos aqui brasileiros no país, né? E eu posso falar para o nosso país colaborar para a nossa gastronomia ser cada vez melhor com as facas japonesas. Estou à disposição. e se ele tiver que escolher três, que tipo de faca, assim, escolher para ser bem versátil aí para multiusos aí? Ótimo, até para os mais experientes, tá? Uma Gyuto de 24, 25 centímetros, traduziríamos isso para mais ou menos 10 polegadas. É uma faca-chefe muito top, né? Na ordem aí, num aço carbono top de linha e tal, tá R$ 1.100. Não tá nem isso, 1.080 e pouco. Olha que acessível, né? Essa Santoku, que é a faca para legumes, a faca para cortar tudo, fazer todos os preparos, na faixa aí de 500, R$ 600. Estamos falando da Santoku, né? Falamos de uma Gyuto de 24 centímetros, estamos falando aí de uma Santoku de 18 centímetros, Você acha que uma Nakiri também seria essencial? não quando tem a Santoku. A Nakiri, para quem não conhece, é aquela mais para vegetais, né? A Santoku também, mas a Kiri, qual que é? Ele fica muito limitado só para legumes e vegetais. E hoje, essa Santoku de qualidade que eu estou falando,
ele tem o aço e a geometria que dá para fazer o katsuramuki, que é aquela fita fininha de nabo, né, de pepino, de cenoura, para você fazer o sushi, fazer pratos decorativos. Nakiri, pode ser ou uma nakiri ou uma santoku, tá? É para verduras, legumes vegetais. É uma faca de cozinha, estilo mais japonesa, nakiri, né? Ela é quadradona, tal. Tem toda aquela coisa romântica, né? Do tradicional japonês. Pode ficar à vontade com qualquer uma das duas, ou a Nakiri, né, ou a Santoku. Eu até recomendaria para o pessoal que está começando tal, uma Santoku, que a partir daí, olha, não está limitado a 3 facas, não. Você vai se perder, vai ser muito, muito mais facas. E uma terceira faca, você falou de 3, né? Sim, uma para a galera do churrasco aí que me escuta bastante também. A Gyuto, né? A Gyuto para churrasco é a faca-chefe e para churrasco é o aço carbono. Não é qualquer aço carbono, isso eu friso bastante. O aço carbono japonês foi feito para alimento. Ele não vai manchar, que a gente fala de contaminar. Ele não vai manchar, ele oxida, mas não transfere essa oxidação para o alimento. É de altíssima qualidade, né? E o pessoal do churrasco vai amar, porque não tem nada melhor do que o aço carbono para corte. E uma faca japonesa é até bonito, né? O cara lá, churrasco e tal, uma gyuto japonesa, toda martelada, artesanal, é uma loucura. E uma curiosidade, tem faca japonesa de inox ou Kim? Tem bastante. É isso que eu falei, né? O aço ginsan para santoku. Exatamente a faca de todos os preparos dentro da cozinha, comida quente, várias acidez, né? Várias texturas de alimento. Ele é um inox. Só que é um inox tão desenvolvido que chega a nível de corte muito próximo, tá? Do melhor aço carbono japonês. E tem mais facilidade de afiar, né? Porque o inox é um pouco mais complicado de afiar, né? Esse daí ele tem uma flexibilidade maior. Isso, porque ele tem uma qualidade maior, esse inox. Porque quando o inox é simplesmente um inox sem esse melhoramento, ele repuxa muito. O aço não consegue se desprender. Então é muito mais difícil de afiar, né? Agora, o aço carbono e esses melhores aços, a dificuldade está na técnica. Se você afiar de qualquer jeito, vai estragar. Usar Tá. qualquer pedra também não pode, Sim. né? Ô, Kim, poxa, que legal, né? A gente tá falando, né, tipo de aço e tal. Entrando um pouco mais na fiação, né, para quem tá nos escutando, né? Eu mesmo, assim, antes de ter podcast e tal, sempre tem aquelas, né, aqueles afiador de mesa, né, que você passa a faca e tal. Tem alguma dica para quem tá começando aí, sei lá, putz, não quer investir ainda em pedra e tal? Se ele tiver uma chaira, você pode até dar uma dica aí, qual que é a melhor, se é, sei lá, aquelas diamantadas, de cerâmica, não sei e um stroke aí já vai, né, que é aquela macita, né, de couro e tal, que vai passando ali para dar uma alinhada ali no fio. Dá uma dica aí por onde começar. Opa, bacana. Para quem está começando, vai começar também com as facas mais simples. E as facas mais simples, elas não requer pedras assim de muita qualidade e tal. O Brasil já está produzindo pedras muito boas. Inclusive, o pessoal de fora já dá um jeito de adquirir e tem planos. É a relíquia aqui no Brasil, tá? É um cara que apareceu antes. Inclusive, eu sou parceiro da Carborundum, que é do Grupo Sangoban, que é Norton Abrasivos, tal, é famoso no mundo inteiro. Mas apareceu esse melhor. Então, meu comprometimento como técnico, né, no trabalho, vou exaltar produtos mais acessíveis. Para você ter ideia, uma pedra de R$ 60, não aquelas muito baratinhas também, que vai esfarelar, vai estragar a faca, né? Mas uma pedra de R$ 60, que ela é muito boa para afiar, ou seja, vai desbastar. Nós temos que entender que existe essa etapa, né? Primeiro, você vai buscar a geometria ali cortante, né? O fio de corte. Aí ela fica um pouco áspera, sabe? Precisando refinar ela, precisa afinar aquela parte que está muito áspera, muito, muito atrito. Aí usa mais uma pedra média, né? Primeira pedra grossa, uma pedra média. E aí, para quem está começando, quem está na gastronomia, fazendo curso, cozinhando em casa, né? Sendo entusiasta nisso, 2 pedras. Uma pedra grossa, estamos falando de granulação, mais ou menos 300, 200 nessa faixa, tá? A relíquia tem a pedra 320, sensacional. E uma pedra 1.500, não pedra 1.000, como todo mundo conhecia, né?
já vai dar um refinamento, uma qualidade incrível. Então, o pessoal que trabalha na cozinha também, né, que está começando, são auxiliares, ou aqueles que quer cozinhar em casa, churrasco, essas duas pedras são muito top, né? Não custa muito caro. A Shire. A Shire é um negócio bacana, né? Mas para fiação, eu tecnicamente não gosto. Porque se você tem uma pedra 1500, você consegue fazer aquele movimento na pedra 1500, consegue deixá-la bem afiada. Se a faca bem é afiada corretamente, o fio dura muito também. Você recupera só na pedra 1500 e acabamos de falar do estropo de couro. O que que é o estropo de couro, pessoal? Eu vi no barbeiro pegar navalha e o barbeiro passar numa cinta de couro para alinhar novamente e assentar o fio de corte. E aí volta a cortar incrivelmente. Vejam bem, ele não usou chaira, ele não usou pedra, apenas o couro para voltar o fio ao lugar. Esse é o termo. Realinhar. E aí a faca volta a cortar. Chaira. Chaira é bom para eventos. Geralmente quem vai para eventos tal não leva facas boas, porque costuma perder e tudo. Então, essas facas para atender um evento de churrasco ou qualquer coisa, uma chaira é legal. Tem chaira diamantada, de cerâmica, ele consegue recuperar o fio rapidamente, tá? É bem bacana. Mas se você é profissional, se você já tem facas boas, não precisa, tá? Obviamente, quanto melhor a faca, então vai precisar de mais pedras, tá? Olha que eu consegui resumir aqui apenas duas. Para bem quem me conhece sabe que eu receito 200 pedras aí, né? Mas eu tô falando só de duas pedras, tá? A 320, bem bacana, muito próxima da pedra 400 japonesa, é uma excelente qualidade, e a pedra 1500 que supera a pedra 1000 japonesa e a pedra 4, 5 mil. Então, só com essas duas e mais as minhas dicas, né? Consegue afiar bem. Ô Kim, tem algum mito e verdade, assim, que você mais escuta aí nos seus cursos e treinamentos, assim, que você acha legal comentar alguns? Nossa, bacana, bacana, é o que mais tem. Eles perguntam imediatamente, o limão tira o fio de corte, né? Gente, acidez não tira fio de corte. O que vai tirar o fio de corte é o que você vai cortar, né? Então, a casca do limão, aquela pelezinha, não é nem a casca, aquela pelezinha é uma célula vegetal. Toda célula vegetal a gente aprendeu na escola, né? Ele tem formação, o álcool ali na célula, então as fibras ficam mais duras, tal, aquela coisa toda. E é suficiente para virar o fio de corte. Acabamos de falar de alinhamento, né? A pele do tomate, ela vira também. A berinjela, terrível para cortar. Por quê? Porque vira o fio de corte. Aí tem toda a técnica tal, mas não cega não, tá, gente? Não chega a arrancar o fio de corte. Outro mito. Posso colocar a faca em água quente? Outro mito, pessoal. O aço, para começar a deformar, a ter qualquer alteração molecular dele, tem que estar acima de 160, 180 graus Celsius. A água nunca vai chegar nessa temperatura, né? Então, por favor, usem água quente para amolecer a sujeira, para não ficar riscando a faca. Pode deixar de molho, vai matar as bactérias, faz bem, tá? Só não coloca em máquina de lavar louça. Esse é outro mito, né? Realmente, a máquina de lavar louça, não que aconteça alguma coisa, cortar as louças, vai arranhar também um cristal lá dentro, tal, panela, né? Não é bacana. Mas faca se lava na mão. Para armazenar, tem que passar, por exemplo, faca japonesa carbono, entre outras, assim. Se passa algum óleozinho para conservar, para armazenar? Sim, antigamente as espadas, né, para não oxidar, não enferrujar, usava-se o fígado do adversário lá, que é bem gorduroso, que coisa horrível, hein? Mas hoje não precisa pegar fígado de ninguém, não. Existe o óleo de camélia, tá? Dois produtos. Tradicionalmente, no Japão, é o óleo de camélia, que é incolor, inodoro, né? Não vai transferir gosto, sabor, nem nada, e é um óleo vegetal. Tem o óleo mineral também, tá? Muito bom. Tem óleo mineral de qualidade, é muito utilizado. Então, óleo é um negócio bacana para você passar antes de guardar sua faca, até nas inox, tá? Tem inox de boa qualidade, tem inox que não é. Então, tem presença de carbono ali que pode alguma, não é gotícula tal, começar a oxidar, né? Então, é óleo, tá, pessoal? Nada de fígado, pelo amor de Deus. Ô, Kim, e para quem tá escutando, para quem tem um restaurante, tem uma equipe lá, uma brigada, que quer aprender mais sobre afiação, ou quem é amante de faca, quer também aprender, quer afiar suas facas melhor,
Conta um pouquinho sobre os seus cursos, seus treinamentos. Ah, bacana, é o que está acontecendo agora. Depois de um período que o pessoal vem conhecendo o meu trabalho, vendo meu comprometimento com a produção, com construção de sabores, o que essas empresas, eu vou chamar de empresas, os restaurantes, tá? Estão fazendo? Colocando toda uma equipe para treinar, primeiro, conhecer a faca através de um profissional, não através de informações muito disponíveis, às vezes não tem qualidade, né? E não tem um comprometimento de resultados de, de produtividade. Então, estão me contratando, eu faço geralmente num formato de workshop a primeira aula e uma segunda aula de treinamento prático, porque aí a habilidade para você deixar a faca realmente no jeito que tem que deixar, com o material certo, né? E isso acaba se transformando numa consultoria. E hoje tem esse formato, está bastante viável. Eu ando viajando muito por causa disso. São vários locais aqui no Brasil que o pessoal precisa, né, realmente melhorar na questão da faca, então me chamam, né, além de mandar as melhores facas deles para no meu ateliê para fazer essa restauração, essa fiação. Ah, uma coisa que eu posso falar aqui. No Japão tem uma coisa chamada honbazuke. Honbazuke significa colocar o fio de corte verdadeiro na lâmina. Nenhuma faca vem afiada por uma questão de segurança. E também, você para colocar a Sim. faca a seu gosto, que é a honbazuke, obviamente você precisa afiar, tá? E essa busca pelo primeiro fio de corte verdadeiro, que vai cortar de verdade na faca, tá? A honbazuke, na verdade, não é só a primeira afiação. Ele vai seguir a vida toda da faca. Você vai precisar colocar o fio verdadeiro cortante, né? Então, é o honbazuke. Eu resolvi deixar vivo essa coisa japonesa para os ocidentais, e ele entendendo o conceito do honbazuke, puxa vida, é o meu curso, é o meu trabalho, né? Que bacana. Vou deixar aqui seu Instagram, né, Kim? É o @afiadorkim. Vou deixar também nos comentários. E muito legal, hein, Kim? Obrigado aí, viu? Muito, muito bacana aí conhecer mais sua trajetória e suas super dicas aí. Nossa, fiquei muito feliz de participar de Poxa, o seu trabalho aí, né, o paladar distinto, como diz a palavra, com os chefes que se dedicam, não só renomados, mas o trabalho de cada um deles, cada pessoa incrível na história e no resultado. Porque a gastronomia é história, a gastronomia né, é vida, e muito bacana. Parabéns também. Eu fico muito honrado de estar participando, muito feliz. Muito obrigado também, Elsa. Valeu, Kim. Obrigado, viu? Valeu! Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.